Olá pessoal, boa noite, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez em um Quinta Entre Amigas, a nossa segunda live. Eu espero que você esteja ligadinha aí com a gente, pega aí o nosso link, vai compartilhando já, chama sua amiga do lado aí, passa para os seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook e nós temos brindes para quem compartilhar a live, tá? Nós estamos aqui com um livro muito interessante, muito procurado, quase a gente ficou sem esse livro para sortear para vocês, que ele fala O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. E aí, Tati, você recomenda esse livro? Não li ainda, mas pelo título já recomendo. Já recomendo, o escritor é bom. Então, assim, pessoal, fica ligadinho aí, vai compartilhando, vai chamando suas amigas, porque hoje nós temos dois assuntos aí importantíssimos, que é a ansiedade e a depressão, essas duas doenças que hoje são consideradas o mal do século. E o Brasil é o lidera a América Latina com um ranking de pessoas com depressão e ansiedade. Se eu não me engano, a ansiedade está com 53% desse ranking e depressão 69%, mais ou menos isso. Então, vamos ficar ligadinho aí. Está conosco a psicóloga Tati, a Tati é lá daí aqui do Morumbi, prontamente atendeu o nosso pedido aí e hoje ela vai falar com vocês a respeito desses dois temas. Tati, se apresenta, pessoal. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Amém. Bom, pessoal, acho que alguns já me conhecem, meu nome é Tatiana Andrade, sou psicóloga, analista do comportamento. Tenho recebido muita gente procurando acerca de ansiedade e depressão, até para esclarecer, para saber, será que eu tenho, será que eu tô? Porque, como a pastora bem falou, é o mal do século, né? Eu acho que nós vivemos períodos muito incertos, muita dificuldade, e isso tudo gera, né, essas situações mais ansiogênicas na população e no geral. Então, eu estou aqui para falar um pouco sobre esses assuntos. Fica ligadinho aí, vai compartilhando, hein? Compartilha para você concorrer aos nossos brindes e sorteios. Eu tenho uma visão sobre ansiedade e depressão, andei dando umas estudadas aí, e assim, a gente vê muito hoje pessoas sofrendo desse mal. E a gente vê que a pandemia ela agravou muito mais a situação, né? A dor da perda, o desemprego, né? A pessoa que vive o luto, às vezes tem famílias que foram inteiras dizimadas por essa doença, pessoas perderam pai, mãe, filho, e às vezes intervalo muito pouco. E hoje a gente vê muitas pessoas aprisionadas na depressão e aprisionadas na ansiedade, né? E tem pessoas que vivem hoje trancadas dentro de um quarto, né? São aprisionadas por medicamentos, né? Você olha assim, a pessoa tá um zumbi. E assim, e eu tenho como a depressão, eu falo que ela é tipo um resfriado das doenças emocionais, né? Porque às vezes a gente pega um resfriadinho ali e acha que não é nada, e se a gente não tratar, vira uma pneumonia e pode levar a óbito, né? Sim. E a depressão é a mesma forma. Se a pessoa não entender que ela precisa de cuidados, né? Que ela precisa de um tratamento, talvez ela tenha algumas consequências futuras bem graves, né? Sim, é o escalonamento da doença. Escalonamento da doença. Vai piorando. E as pessoas que vivem com ansiedade, como a gente estava comentando antes da live, que eu passei por um momento aí que eu tive um pouquinho dessa ansiedade, a gente fica meio com uns pensamentos, umas sensações que faz com que a gente não tenha um convívio legal, né? Teve uma época, doutora não, Tati, que ela não quer falar doutora, né? Tati, eu passei por um problema pessoal, uma queda de cabelo, e isso também me causou ansiedade. Então, eu não frequentava lugares públicos. Eu ia para o culto, eu ficava em pé, eu não ficava mais baixo que as pessoas. E onde eu andava, eu estava no shopping, as pessoas olhavam para mim. Um dia eu comecei a passar mal no shopping, nós acabamos de chegar, começou a me dar uma ansiedade, começou a me dar um mal-estar. E aí ele foi buscar a carteira no carro, que ele tinha esquecido no carro. Eu liguei para ele, falou, nem desce que eu estou subindo, nem vamos embora, sabe? Então isso tira a gente, esse sentimento, esse pensamento, ele tira a gente. Foi realmente uma crise de ansiedade, né? Foi dando vazão àqueles pensamentos ruminantes que eles ficam na cabeça o tempo todo e é incontrolável. Muito das orientações que a gente dá para as pessoas é tentar controlar o pensamento, isso é muito importante, mas eu entendo também que é muito difícil quando chega num nível exacerbado dos pensamentos ruminantes, eles ficam repetindo na sua cabeça. Sim.
cuidado, aí vai acontecer, você vai passar mal, isso vai acontecer, e a nossa tendência, eu acho que é do ser humano, parece que é uma coisa do cérebro mesmo, é sempre focar mais nas coisas negativas. Então, eu costumo dizer que o medo, né, a ansiedade é uma emoção derivada do medo. A ansiedade, ela precisa existir, assim como toda e qualquer outra emoção. É um sinal de alerta, né? Preciso me preparar para algo. Só que a gente tem que tomar cuidado quando isso exagera. Sim. Vamos pensar na ansiedade como um alarme que você colocou na sua residência. Você quer que ele dispare se chega um ladrão? Lógico, esse é o sinal, né? Para você tomar as providências. Mas você não quer que ele dispare se passa uma barata voadora? Sim. Você não quer que ele dispare se passa um cachorro na porta ou qualquer outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado para controlar essa ansiedade no nível saudável. Porque pode ser também. Porque existe aquela ansiedade que a gente tem, vai fazer uma prova, vai falar em público, a gente vai fazer uma pregação, uma coisa normal, uma né? ansiedade gostosa de uma festa, de quando eu vou casar, de quando eu vou me apresentar. É uma ansiedade preparatória, né? Ela tá ali, eu tô me preparando, eu vou dar o meu melhor. Essa ansiedade, ela precisa ser elaborada. Então, eu vou usar isso ao meu favor. O que eu faço para uma prova? Uma ansiedade, eu me preparo, eu estudo. Sim. Eu leio. O que eu vou fazer quando eu vou me casar? Eu vou ficar bonita, eu vou me arrumar, eu vou canalizar. O importante é a gente tentar canalizar, mas quando chega num nível muito alto, fica difícil de controlar. Difícil. E assim, e a depressão, se você puder falar um pouquinho para nós de como é o sintoma, como é essa doença, dá uma... A depressão, ela foi durante muito tempo estigmatizada, né? Levanta, isso é frescura. Hoje a gente entende que não. Já de uns anos para cá, percebe-se que a depressão é uma doença, né? Já no Código Internacional de Doenças, ela é incapacitante, como você bem falou, se eu não presto atenção, ela vai me tirando da rotina. E ela é físico-química, né? A gente fala que as toxinas da alegria do cérebro, elas vão diminuindo. Ocitocina, dopamina, serotonina, você vai ficando sem isso. Mas o que causa essa diminuição dessas toxinas? N situações, né? Hoje a gente sabe que a depressão ela pode até ter disposição genética. Pode até pessoas que já têm a predisposição para. Mas a gente vai pensar na pandemia, por exemplo, pessoas que ficam reclusas, né, em isolamento social. Essa pessoa não sai. Essa pessoa não toma sol, vitamina D, sol é vida. A ausência de vitamina D no corpo causa depressão. Sim. O contato social libera ocitocina, um abraço libera ocitocina. Diminuição disso, depressão. Então a gente percebe que várias dessas coisas onde eram corriqueiras, né? Normal, sair, tomar um sol, vão diminuindo, então a depressão vai aumentando. Nas pessoas que a gente fala da predisposição genética, às vezes um exame de sangue, eu posso detectar a minha ausência de vitamina D e já me precaver contra a depressão. Porque não dá para pensar que é uma doença onde eu vou falar para a pessoa, levanta. É a mesma coisa de você falar para a pessoa com a perna quebrada, anda, você consegue. A depressão ela não é palpável, mas eu preciso do acolhimento, eu preciso olhar para a pessoa e tentar sentir. Nossa, ela não está bem, ela não levanta porque ela não consegue, ela não sai do quarto porque chegou num nível, ela não tem mais energia. Então eu preciso, às vezes a interação medicamentosa é importante, por isso você falou, muitas pessoas que estão lá dopadas. Acontece também, né? Principalmente quando casa as duas. Hoje em dia a gente está tratando muito a depressão ansiosa, olha que coisa. Olha que interessante. Aquela ansiedade paralisante, a pessoa é tão ansiosa, ela não consegue fazer nada. Então ela vai deprimindo. Ela fica angustiadíssima, é uma situação muito cruel, ela fica angustiadíssima, ela tem um monte de coisa para fazer, ela quer fazer, ela quer agir, mas ela está cada vez mais reclusa. Então vai baixando também os níveis, aí como que vai tratar isso? Ansiolítico e antidepressivo equilibrando. Mas um me faz dormir, o outro me dá um up. Como intercalar isso? Então precisa de um olhar muito cuidadoso, profissional, interação psiquiatra, psicólogo, terapias, espiritualidade. Um dos estudos que a gente fez foi que a pessoa que tem uma religião, uma espiritualidade, eles são menos propensos a adoecer. Sim. A depressão, a ansiedade. Então, o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. A gente já está incluindo isso. Sim. Por quê? Porque eu preciso estar em harmonia com tudo do meu corpo, né? A minha parte física, eu preciso fazer atividade física, eu preciso sair, tomar um sol, eu preciso conversar com pessoas, eu preciso ver gente, eu preciso interagir, eu preciso me religar, né? Religião, eu preciso me comunicar
com Deus, fazer as minhas orações, e eu preciso cuidar da minha parte física, né? Fazer exames, correr, verificar como eu estou. Então, tudo isso pode prevenir. Mas como que eu identifico, igual você falou, como que eu identifico se eu já estou com depressão? A gente costuma chamar de humor deprimido quando começa. Eu estou percebendo que eu estou muito sem energia, eu não tenho vontade de fazer as coisas que antes eu amava fazer, estou tendo que fazer um esforço enorme para sair da cama, então eu já começo a ficar em alerta. Né? Ainda consigo fazer o esforço então eu já fico em alerta, eu já busco ajuda, eu já procuro, eu já busco a psicoterapia, que é bem importante para não ter que chegar no nível de repor aí com as medicações, que tem gente que tem bastante resistência ainda a tomar medicamento, e eu entendo, porque esses fármacos, eles causam dependência, né? Sim, e também existe assim, né, nós que somos cristãs, né, existem também essa resistência das pessoas a aceitarem, né? Exatamente. Esse fato de que está com depressão, mas essa é uma doença que pode atingir qualquer pessoa. E a gente tem exemplo na Bíblia, né? Sim. Lá em 1 Reis a gente vê que o profeta Elias, ele teve um momento que ele passou por depressão. Sim. E Deus teve que ir lá e dar um chacoalhão no profeta, vamos lá, e aí, vamos sair dessa caverna aí, né? Porque realmente eu entendo que as pessoas que elas entram numa depressão, elas entram numa caverna, né? Isso, elas se fecham totalmente. Elas se fecham totalmente. E às vezes elas ficam até se sentindo mal. Nossa, mas eu tenho Deus, eu sou uma pessoa que sempre ora, que sempre está ali. Por que isso está acontecendo comigo? Como eu falei, pode ser N possibilidades. Sim. Mas isso não é porque você tem mais ou menos Deus. Isso não é porque você fez isso ou aquilo. Aconteceu, como qualquer outra doença, como você pega um resfriado. Sim. Né? Aconteceu com você naquele momento, mas isso não define quem você é, isso não define a sua espiritualidade, isso não define a sua produtividade. Você vai se tratar, você vai se cuidar. Porque tem muitas pessoas que definem você estar com depressão, não é você ser um ser depressivo, você está passando por apenas um momento de depressão, né? Sim. E as pessoas às vezes elas se rotulam, né? Eu sou depressiva, ou ela é depressiva. Tem pessoas que são mais introvertidas, então caracteristicamente a outra já fala, ela é mais fechada, mais assim, parece que é mais propenso à depressão, nem sempre. Não, é o jeito da pessoa, né? A gente tem que respeitar, ela é mais quieta, né? Então a gente precisa... O humor deprimido é diferente do estado depressivo já, né? O humor deprimido é aquele que eu consigo identificar, eu consigo tratar mais facilmente, mas ele pode sim se tornar uma depressão. E tem o transtorno depressivo recorrente, que são aquelas pessoas que têm dificuldade em equilibrar essas toxinas. Então, essa pessoa tem que tomar mais cuidado ainda. Sim. Uma vez que o humor deprimido dela está equilibrado, ela tem que ficar mais atenta para que isso possa acontecer. Sim. E existem também alguns gatilhos, né? Porque gatilhos emocionais. O fato da pessoa ela estar com depressão ou com uma crise ou na ansiedade, vivendo um transtorno de ansiedade, na verdade, né? Ou seria mais correto, né? Hoje a gente usa TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E dele vem as ramificações, né? A síndrome do pânico, dentre outros. Porque a pessoa ela não foi naquela hora, ela já vem tendo algumas coisas. Sim. Ela já tá ali com uma sobrecarga, tá tendo uma carga, e aí de repente acontece uma situação que é um gatilho. Isso. Que vai dar o start na depressão dela. Sim, acontece muito principalmente com TAG, com transtorno de ansiedade. A pessoa... Mas isso aconteceu do nada. Nossa, eu tive uma crise, mas eu estava tão bem. Aí a gente vai investigar, não aconteceu do nada. Vez ou outra já teve uma situação onde ela esteve extremamente ansiosa. Vez ou outra já teve algo que aconteceu e ela não se atentou. Então, conta-gotas também é tonel, né? Então a gente não pode deixar transbordar nunca. Então são os gatilhos aí, a gente tem que tomar cuidado com os gatilhos. Uma pessoa que sofre de transtorno depressivo recorrente, ela tem que tomar muito cuidado com gatilhos, né? O que é um gatilho para uma pessoa, uma situação como essa que a gente vive? Sim, pandemia. Né? Um luto é um gatilho, então ela já tem que se anteceder a isso para o transtorno depressivo não retornar. Porque às vezes a pessoa ela já tratou da depressão, ela já está ali em um processo sem medicamento, sim, né? Já está tranquilo, só com terapias, e aí de repente vem uma pandemia como essa, e aí a pessoa perdeu o emprego, está desempregada. Perdeu alguém muito próximo. E aí vem o gatilho de novo, e assim, e não significa que essa pessoa era uma pessoa fraca, incapacitada, né? Não. E a gente, assim, eu entendo que a gente também não pode rotular essas pessoas. De jeito nenhum, porque isso não ajuda nem um pouco no tratamento, nem no acolhimento que você precisa fazer para essa pessoa.
Rótulos não são bem-vindos em lugar nenhum, Sim. né? Mas principalmente nos transtornos emocionais, como eu estava falando, ele não é palpável. Então você não sabe. É muito mais fácil, às vezes, a gente se compadecer de uma pessoa com câncer, ou que sofreu um acidente, está toda machucada, do que de uma outra que você não vê o que está acontecendo. Mas o importante é sentir realmente a dor daquela pessoa, entender e acolher, nunca julgar. Legal. Ó, galera, ó, uma introduçãozinha do que é depressão e ansiedade. Continua compartilhando aí para você concorrer aos nossos prêmios, e nós já vamos entrar para as perguntinhas aí, tá? A Tati tá aqui, ela vai responder você todas as suas perguntas, tá? A gente tem aqui bastante gente perguntando. Tati, como que tá o compartilhamento aí, galera? 245. Ô, glória, Deus é fiel. A nossa intenção é levar, através dessa live, levar um aconselhamento para você, né? E que você possa ser curado, que você possa transmitir essa live para mais pessoas, para que elas possam ser curadas. E para nós, né, que possamos, que lida com pessoas, saber como Sim. lidar, né? E esse fato da gente lidar com uma pessoa com depressão, com ansiedade, qual seria a melhor forma da gente estar lidando com elas? Porque assim, a gente vê na Bíblia que Deus manda um terremoto, manda fogo, e aí depois Elias não percebe, e depois vem uma brisa leve com um sussurro. Então eu acredito que já é um ensinamento de Deus para nós, porque assim, não adianta, eu penso, né, não sei se eu estiver errado, você me corrige. Não adianta eu chegar para uma pessoa que está com depressão, levanta daí, sai daí, você é vagabundo, você está brincando, A vida tá boa, você tá vivo. Então eu acho que essa maneira que Deus aqui, eu acho que Deus já nos ensina aqui, é isso mesmo? É isso mesmo. É o primeiro de tudo, o primeiro passo é o acolhimento. A gente fala muito sobre empatia, se colocar no lugar do outro, mas a compaixão também, você se compadecer por aquela pessoa e tentar entender qual o melhor momento de agir com ela, qual o melhor momento de chamá-la. Até você pode chamar a pessoa, quer sair um pouco? Não quero. É você, assim, quer que eu fique aqui um pouco? Quer conversar? Não, não quero. Então eu vou ficar aqui do seu lado. Né? Parece às vezes que a gente precisa pisar em ovos com essas pessoas, mas não é esse o termo. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o outro. Aquilo que eu não sei, que eu desconheço, então é melhor que eu tenha cuidado. E às vezes tudo que essa pessoa quer realmente é estar perto de alguém, falar amenidades mesmo, dar risada um pouco, envia um meme para a pessoa. Hoje tá todo mundo se comunicando por internet, né? Tenta alegrar um pouco, Sim. né? Tenta deixar mais leve, porque já é tão pesado, já é tão difícil, já é tão incompreensível às vezes. Então eu acho que a forma de lidar é muito individual de cada Sim, um, cada é um. muito relativo, mas vamos ver qual é o grau que você tem com essa pessoa. Se ela é muito próxima de você, esteja ali, acolha, entenda, não force. Se ela é um pouco mais distante, manda alguma coisa. Sim. Como é que você tá? Se ela não responder, entende que aquele momento talvez não tenha sido o melhor para ela. Então, eu acho que a partir da sensibilidade do outro, você vai sabendo como agir. Legal, bacana. É isso aí, pessoal. Vamos lidar com as pessoas com depressão, ser um pouco mais empáticos nas situações, para a gente poder também cuidar delas, mostrar para elas que a gente está do lado delas, né? Isso é fundamental. A gente brinca que, se for preciso, a gente entra embaixo do cobertor com a pessoa, sim, né? Sim. Fica ali junto com ela, vamos fazer companhia então, e nós estamos juntos. Porque eu acho que o acolhimento, na minha visão, é o fundamental. Se a família não estiver do lado, os amigos mais próximos, eu acho que fica difícil para a pessoa, né? Sim, porque ela já se sente excluída, né? Eu acho que a depressão, né? Ela já se exclui, e aí as pessoas não ligam para ela, não cuidam dela, aí vai ficando cada vez mais pior, né? Sim, vai ficando cada vez mais complicado. Então, é o nível de intimidade que você vai desenvolvendo com a pessoa e com aquela condição dela. Ao passo você vai se tornando meio que um especialista em tratar aquilo, né? Sim. Você vai entendendo, você vai lendo um pouco mais. Tem um livro que é de uma psicoterapeuta, né? Chama Talvez Você Deva Falar com Alguém. Às vezes essa pessoa ela não vai se abrir com você. Pode até ser próximo, pode ser seu filho. Quanto eu atendo de adolescentes e às vezes nós pais, né? A gente quer suprir tudo. Às vezes a gente precisa buscar uma ajuda profissional. Às vezes você tem aquele olhar, você acolheu, mas eu cheguei até aqui. Então eu acho que é o momento de eu indicar um profissional para que essa pessoa possa realmente se tratar, se cuidar. Então esse olhar atento para o momento onde você deve também continuar acolhendo, mas delegar,
eu acho que tá na hora da gente ver um psicoterapeuta, um psiquiatra. Isso O que você fundamental. acha disso? Sim. Né? Como que a gente pode te ajudar? Eu vou com você, eu te levo, a gente marca consulta juntos. Porque existe a tal da psicofobia, né? Vai marcar médico pra mim, eu vou tomar remédio de louco. É verdade. Tem muito isso. Não existe isso, tá? Remédio louco, é reposição. Sim. Igual você toma uma aspirina para dor de cabeça, você vai tomar uma sertralina para repor seu nível de serotonina. Sim. Mas a gente ainda tem que desmistificar muito isso. Sim. Existe muito preconceito quanto à medicação também, né? Muito. Eu penso assim, eu tenho um pensamento sobre doenças, sobre médico e sobre medicamentos, né? Eu não sou adepta de ficar Não é também porque você teve uma dorzinha de cabeça e nada e vai se encher de remédio. Sim, mas assim, uma orientação. Eu acredito que se existem médicos, se existem os medicamentos, é porque Deus deu a sabedoria para que isso chegasse até nós. Mesmo. Né? Senão não existiria. Né? Então a gente também tem que entender esse momento que a gente precisa buscar uma ajuda fora. Né? Sim. Deus está conosco em todo tempo, eu acredito isso, todo momento, mas às vezes é necessário essa ajuda fora. É a base, e a gente precisa quebrar isso. Utilizar aquilo que ele nos deixou. Sim, é claro, quebrar essa questão aí Sim. esse paradigma, digamos assim, que as pessoas falam, até questão do medicamento e tal. Eu tomei um medicamento para fazer ressonância magnética, tomei Rivotril. Nossa! Clonazepam. Derruba, né? Assim, nossa, eu dormi assim o dia todo. Eu imagino que a pessoa que precisa tomar isso também, então, existe o medicamento para várias coisas, então... Ela vai estranhar, né? Por exemplo, uma pessoa que está com privação de sono. Muito provavelmente algum médico pode passar um Rivotril ou alguma outra medicação indutor de sono. Ela vai estranhar porque pode ser que ela durma muito, que ela fique grogue, que ela fique dopada, mas tem um período de adaptação, né, para isso também. É que a gente tem uma dificuldade de esperar. Sim. Até para sarar, a gente quer sarar rápido. A gente quer assim, né? E não é assim. Não é, né? A gente tem que acostumar. Porque até para as doenças chegarem, a depressão, por exemplo, ela é bem sutil. Ela vai chegando muitas vezes e você não vai nem percebendo. Então, a cura ela também ocorre de uma forma mais morosa em alguns casos. Então, eu preciso esperar a adaptação da medicação, esperar a psicoterapia também fazer efeito. Eu fiz 2 meses de terapia e não resolveu nada. Amigo, a psicóloga estava te conhecendo ainda. Nossa! Né? Então tem muito disso. Existe um tempo, né, para tudo na vida da gente. Para né? tudo. Assim, às vezes eu falo, você vai tomar um antibiótico, ele vai começar a fazer o efeito a partir da 3ª dose. Não é da primeira dose que ele vai cortar a sua febre ou a enfermidade que você está. E a depressão também, ela funciona dessa forma. A partir de um certo tempo que você está tomando os medicamentos, está se cuidando, aí que vai começar a fazer o efeito, né? Você está começando a dar os primeiros passos e depois manter essa constância, porque a gente começa, né, num nível... igual eu vou confessar, preciso fazer atividade física, caminhada. Eu não gosto, eu confesso, mas eu preciso. Então eu começo 5 vezes por semana. Daqui a pouco tá 3, tá 2. O importante é não parar, é manter a constância. Mas eu preciso insistir naquilo que vai me fazer bem, que vai me manter no nível regular. A mesma coisa com o tratamento das doenças psicossomáticas, da ansiedade. Eu falo muito para os meus pacientes da ansiedade que a gente estava fazendo uma brincadeira de respiração diafragmática. Eles querem respirar 3 vezes, já quer sanar a ansiedade. Eu falei, gente, 5 minutos dessa respiração. Vamos fazer uma meditação? Eu não consigo meditar, eu não consigo esvaziar o cérebro. Então, faz uma oração, fica um pouco ali, ouve um louvor, ouve uma música, aquilo que você conseguir fazer. Cada um precisa ter seu próprio tempo, né? Sim. Mas é difícil. Você falou que os brasileiros são ansiosos, é verdade. Nós somos os mais, a gente quer tudo para ontem. Tudo para ontem, né? E hoje a situação do Brasil com a Covid, a situação econômica tem afetado muitas pessoas. Nossa, a situação política e econômica tem afetado muito. Gera muita insegurança, insegurança gera muita ansiedade. Muita ansiedade, né? Porque eu fico com medo do futuro, é tudo muito novo, é tudo muito incerto, eu tô caminhando no escuro. Essa pandemia veio para mostrar pra gente que a gente não tem controle de nada. Não. E para um ansioso mostrar para ele que ele não tem controle de nada, ele fica em pânico. E a gente não tem. Hoje também caiu muito por terra o conceito de perfeccionismo. Isso eu digo com propriedade, porque a gente faz como dá, quando dá. Não que a gente vai fazer mal feito, mas eu vou fazendo o melhor que eu posso dentro daquele contexto.
Quando começou a pandemia, o atendimento home office, eu não tenho um escritório na minha casa preparado para isso. Então, eu tenho que fazer, acomodar da melhor maneira possível, eu vou me instalar. Sim. Mas a gente sabe que é difícil e requer uma adaptação. Então, a gente faz o que pode, no momento que pode, sempre buscando melhorar. Mas essa questão do perfeccionismo, tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo lindo para eu começar, isso é balela, cai por terra. Cai por terra. E eu sou uma pessoa bem perfeccionista, hein? Perfeccionismo é um perigo É um para a perigo. ansiedade. Eu vou fazer uma pergunta. Pode, Tem Dan. curiosidade? Doutor, não. Tati. Você acha que a parte, vamos trazer um pouco a parte da internet, porque hoje é tudo muito rápido. Hoje você manda um WhatsApp, a pessoa demora 2 minutos para responder, você já tá desesperado, já. Coitado de quem manda para mim. Você acha que isso hoje tem sido um desses gatilhos que agravam a ansiedade, agravam a depressão, agrava tudo, a autoestima. Nossa, não me respondeu, tá online. Ficou online, não respondeu. Tá olhando outra coisa, gente, isso acontece comigo. E agrava, sim, a gente quer o imediatismo. Eu quero que seja tudo na hora, no meu momento, porque eu preciso daquilo. Outra coisa, você trabalha com essa parte. Aí você faz algo que depende do outro responder. Igual quando ela estava aguardando eu rever minha agenda para fazer essa live hoje. Eu preciso que ela me responda. Mas ela não viu a agenda ainda. Mas eu preciso que ela fale. Isso vai gerar um nível de ansiedade, né? Então, tudo isso eu preciso rever se é um gatilho e tentar controlar. Não, gente, tá ocupada. Não, vai me responder, tô fazendo outra coisa. No momento certo vai vir. Qualquer coisa eu mando um ponto de interrogação de novo e fico ali quietinha. Mas aí eu vou falar uma coisa, Tati. Mas não é fácil assim, né? Não. A cabeça do ansioso não vai funcionar assim. Não. Então isso é uma reeducação. Eu preciso manter esse pensamento ruminante mais pro positivo do que pro negativo. Ao invés de pensar, essa pessoa está me ignorando, não pense isso, pense, essa pessoa está ocupada. E de repente deixa ali e vai fazer outra coisa, né? Isso. Você vai fazer a caminhada que você estava prometendo fazer segunda-feira. Né? Na hora que você voltar, tá a resposta. Olha, você vai dar a resposta. Vai tomar um banho, né? Vai lavar Mas- uma louça. Desliga a internet. Mas assim, Mas substituir o pensamento dá certo. Não, ela não tá me ignorando, ela tá ocupada, eu vou lá caminhar. o 30 assunto, minutos depois tá lá. o assunto não é esse, né? Família, mas os maridos são craques em demorar pra responder a gente no WhatsApp, né? Ainda mais ansiedade ainda, né? Deixa no vácuo, né? Quando nem responde, quem é que você perguntou? Eu respondo aqui pra você agora. Pessoal, nossa, tá muito bom o assunto aqui, tá muito gostoso esse bate-papo com a Tati. A gente aprende mais a cada dia. Vou pegar o gancho do Dan aí, que fez uma pergunta, e já vou partir para as perguntas, tá, Tati? Você quer falar mais alguma Não, coisa? à vontade. Vamos Vamos esclarecer. esclarecer, porque o pessoal tá bombando aqui na internet. É isso aí, pessoal, vai perguntando. A primeira pergunta é do meu pastor Edson. Pastor, um prazer ter você conosco mais uma vez. Muito obrigado pela presença de vocês aí. O que fazer quando a depressão é silenciosa e não é descoberta? Eu perdi uma conhecida assim e ninguém da família percebeu e ela veio tirar a vida. O que a gente faz numa situação Suicídio, dessa? No caso de depressão. Nesse caso aí depois a gente vai tratar a família, né? Porque infelizmente não deu tempo de olhar, ter esse olhar sensível para essa pessoa, mas também não adianta se culpabilizar, tá, gente? Ai, a gente não viu. Eu acho que esse pensamento de se culpar, a gente pode se responsabilizar, vamos ficar mais atentos, vamos dar mais vazão a isso. Mas se cuidar também. Sobretudo, cuidar de si e daqueles que ficaram, né? O caso do suicídio ele é bem mais complicado. A pessoa que perde outros por ter tirado a vida, o luto é diferente, porque vem muito culpa. Sim. Então, como ter esse olhar mais sensível referente à depressão? Pergunta como a pessoa está se sentindo, mas pergunta de forma genuína, não aquele oi, tudo bem que a gente é acostumado, é até padrão, né? Oi, tudo bem? Tá. Mas tá mesmo. Quando é genuíno, quando o outro percebe que aquela pergunta é genuína e que ela quer te ajudar, ela fala. Ela vai falar quando ela percebe Eu a acho que pergunta tá faltando genuína. muito isso hoje. Tá faltando. Esse olho no olho, porque a gente tá com pressa de tudo. Sim, muito porque a gente corrido. tá correndo o tempo Muito corrido. todo. O dia nosso é, se tiver 48 horas, a gente vai correr as 48 horas. Exatamente. Né? A Se a gente gente pudesse quer- transformar o dia em 48 horas, a gente transformaria e ocuparia as 48 horas. É isso mesmo. Não sobraria um tempinho, né, pra gente se cuidar. Tem mais uma outra pergunta aqui. Quando a pessoa ela começa a se mutilar, ela começa a cortar alguma parte do corpo, em que nível que está essa depressão? Isso é uma depressão ou isso é um outro transtorno? A automutilação é sintoma. Ela Sintoma. pode ter um sintoma do estágio depressivo muito grave, né, que a gente já chama da depressão psicótica, mas ela é sintoma.
A automutilação, ela vem de um transtorno de personalidade, né? A pessoa, ela começa a desenvolver esse hábito para sanar dores emocionais e angústias que ela não sabe de onde veio. Então, muitas vezes está relacionada à depressão, à ansiedade ou o próprio transtorno de personalidade borderline. Aí também entra no acolhimento, né? Porque essa pessoa com sintomas de automutilação, ela já tem uma tendência maior ao suicídio. Deus. Então, a intervenção psicoterapêutica, médica, psiquiátrica, com medicação e acolhimento é muito importante, né? Aí a gente já passa a ter um olhar diferente com aquela pessoa, não deixar sozinha. O que você está vendo? O que você está absorvendo? Né? O que essa pessoa está consumindo? Para poder ajudá-la profundamente, mas também requer um olhar muito sensível e de muito acolhimento. Mas aí a interação medicamentosa e psicoterapêutica, quando chega na fase da automutilação, autoflagelação. Sim. Pessoal, fica ligado aí, ó. Quem fez essa pergunta aí, fica ligado, né? Fica de olho. Não sei se você conhece alguém, se você vai passar para alguém, então acompanhe, busca ajuda, pergunta o que está acontecendo, coloque-se à disposição de forma genuína. Tati, a gente vê muito hoje, né? Aconteceu recentemente aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, aquele ataque à escola, né? Com as crianças, tá? E o bullying, né? Segundo o menino sofria bullying, e o bullying ele pode desencadear a depressão? Sim. E esse ataque, dentre outros transtornos, né? E esse ataque que teve, esses ataques que tem, o Brasil tem pouco, graças a Deus, tem muito mais. Sim. Nos Estados Unidos, né? E esse ataque, ele é um estágio muito avançado da depressão? Como que funciona a mente de uma pessoa dessa? Assim? Esse ataque ele já está no nível psicótico, né? A pessoa já adquiriu um transtorno de personalidade antissocial, sociopatia, nesse nível. Essa pessoa ela já estava doente. Até quando... Eu até estava me privando de ver algumas coisas, esse dos bebês, né? Porque bebês choca e as muito. Professoras... Eu falei, nossa, eu vou me abster um pouco de ver essas notícias muito tristes. Mas aí depois eu falei, um menino de 18 anos, eu falei, eu quero saber desse menino. Então, foi visto que ele era um menino calado, reservado, que só ficava no quarto, e os pais não identificaram aquilo, né? Porque tá quieto, tá na dele. Os adolescentes, eles têm essa tendência, um isolamento maior dos pais a partir de uma certa idade, porque eles vão fazendo outras coisas, até para se descobrir. Mas... Era um caso também de um olhar sensível, porque aí já alcançou um nível, né, de doença, sociopatia, psicopatia mesmo, que pode ser, né, a pessoa ela vai se enclausurando tanto, e esses grupos, né, que apoiam grupos de extermínio, eles estão na internet. Nossa, tem jovens, né, a Deep Web, eu acho que chama, né, tem esses grupos que eles se colocam, igual foi daquele rapaz de Realengo, Wellington Menezes. Sim. Aqueles moços de Suzano, eles têm, quanto mais você conseguir, melhor. Então eles se comunicam entre si. Então sempre ter um olhar muito atento com os adolescentes, com os transtornos de personalidade que surgem nessa idade. Os transtornos de depressão começam aí, nunca vem tão tarde. A ansiedade, o bullying, né, que hoje está bem explicado, as escolas têm um trabalho. Então é como a gente vem falando, é uma questão de um olhar. De um olhar, né? Tem uma pergunta aqui, eu entendo que é mais um aconselhamento, né? A pessoa está dizendo que ela toma Rivotril e também fluoxetina, mas tem dia que ela tem muita ansiedade, que é muito difícil. Porque você, né? Ela já está medicada, né? Estando medicada, falaria para ela nessa... Para depressão. Você vê, ela toma fluoxetina que é para depressão, a fluoxetina é para dar um up realmente para ela fazer as coisas. E ela deve tomar o clonazepam Rivotril à noite para dar uma desligada, para ela poder ter um sono reparador. Nesse intervalo, né, que é o dia todo, surgem picos de ansiedade. Ela já sabe identificar, o autocontrole é muito importante. Então, o que eu vou fazer quando surgir uma crise de ansiedade em mim, sendo que eu já estou medicada, eu já faço psicoterapia. Então, tem muitos exercícios que a gente passa, como da respiração, como de fazer uma atividade física, como de não incentivar os pensamentos ruminantes. A gente fala muito para trocar um pensamento por outro, né? Eu fico pensando, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu estou atrasada para isso. Então, calma, eu vou adequar, eu vou colocar o horário aqui. Ela precisa de uma autorregra, disciplinas, instalar disciplinas para a rotina dela mesmo, para ver se sana essa ansiedade que já supostamente deveria estar controlada por aquilo que ela faz. Sim. Nesse momento ela ainda tem energia, né? Buscar uma ajuda, buscar conversar com alguém,
né? Falar sobre isso é muito importante. Ai, começou a palpitar, tô tendo um pouco de taquicardia, vou respirar, vou fazer uma meditação, vou orar um pouco, vou fazer uma outra coisa que tire esse pensamento que fica ruminando. Geralmente, as crises de ansiedade vêm de pensamentos ruminantes. Eu criei um hábito, né? Eu trabalho com vendas e às vezes o dia é estressante. E eu criei um hábito e eu fiz um devocional sobre estresse, né? Então, quando vem aquele momento de estresse, eu mudo o meu pensamento. Eu dou uma desligada. Que parece que é fácil, mas não é, Não né? Não é. Aí eu tento colocar um pensamento feliz naquele momento, naquela situação. Isso, sim, tem me ajudado muito. Sim. Né? E, assim, esse é um ótimo exercício. E aí eu começo, às vezes eu tô trabalhando, tô na rua, não, vou parar, vou tomar um café, vou tomar uma água, vou tirar meu foco daquilo, abre um pouquinho o Facebook, abre um pouquinho o Instagram, você já começa a ver, começa a bater um papo com o marido, começa a bater um papo com a amiga no WhatsApp, e aí aquele momento passa. Porque eu acredito também que um nível grande de estresse, ele pode também levar uma pessoa a ter um transtorno de ansiedade e pode... depressão. E depressão, né? Pode levar na depressão. É porque a gente se cobra muito, né? Sim. O tempo todo. A gente está se cobrando muito. Acho que você já respondeu uma pergunta aqui. Como a gente pode vencer a depressão? Acho que a gente falou um compilado também, de tudo, né? A gente falou tudo. A gente falou de buscar ajuda, muito importante, mas quando aquela pessoa não tem, esperamos que tenha alguém ao seu entorno. Olhar sensivelmente para dentro de si. A gente costuma usar o termo estar em si. Eu vou analisar aquilo que não tá legal, por que eu tô me sentindo daquela maneira, o que eu fazia, que eu deixei de fazer, que eu consigo colocar em prática hoje. Mudar alguns hábitos, né? Isso é bacana. Tem mais uma pergunta do pastor Edson. Tati, em sua opinião, qual medida tomar? Estou num caso complicado e a pessoa está constantemente falando que a vida não tem valor e que vai tirar a vida. Isso já é depressão ou um início? Isso é depressão. Já está na depressão. Quando a pessoa pensa em tirar a vida, ela está num nível de angústia e de dor tão profunda que ela acha que aquilo só vai ser sanado se ela não estiver mais ali. Porque ninguém quer morrer. Não. O fato é esse, ninguém quer tirar a própria vida, mas dói tanto e eu não sei nomear que eu não quero mais estar ali. Acho que quando sumir esse corpo, eu vou estar bem. Essa pessoa, ela precisa de muita... E às vezes eles requerem uma demanda hiperdemandante. Eu imagino que ele está passando. Essa pessoa, ela exige muito, mas é como eu falei, buscar uma ajuda psicoterapêutica, provavelmente uma intervenção psiquiátrica medicamentosa, né, para essa pessoa, e ficar com um olhar sensível ao que está acontecendo com ela. Se ela trabalha, como é que está esse nível de estresse no trabalho, às vezes cabe um afastamento. Se ela não trabalha, está numa crise financeira, como é que pode ser ajudada? Como que está a vida familiar? Quem é a pessoa mais próxima que a gente pode ver para ajudar nisso tudo? Porque trabalhar com pacientes depressivos no estágio de ideação suicida é uma hiperdemanda. Vou só fazer mais uma última pergunta para você. Qual a diferença entre depressão e o burnout? Burnout é isso, eu sou burnout é o estresse, né? O estresse. Quando a pessoa dá um pico de estresse, ela pode ficar tanto irritada, né, impulsiva, que ela precisa de calmante, ela precisa às vezes de uma interação de retiro mesmo de tudo. Ela vai se afastar porque ela entrou na síndrome de burnout. A diferença é que uma pode causar a outra também, né? Sim, né? Eu estou no estágio de depressão, eu não consigo trabalhar, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho as minhas atividades que me cobram, eu entro em burnout. Porque ali o burnout é que já parou tudo, né? Eu não consigo fazer nada, paralisei. Não sei se tem uma diferença, mas pode ter uma correlação. Ambos precisam de ajuda, interação medicamentosa. Legal. Eu preciso ir atrás para me ajudar. Vamos lá, mais uma que chegou aqui. No caso de quando você passa por uma perda muito grande e sente o vazio, pode ser depressão ou só uma crise de ansiedade? Por causa de uma perda muito grande, uma pessoa muito próxima. Uma perda, um luto, ele causa uma tristeza profunda, uma tristeza que demanda ser sentida, né? Então pode ser que a pessoa estava
passou por uma tristeza e ela ficou por um período de humor deprimido. Então, se ela ainda consegue se reerguer, se ela ainda consegue retomar depois as atividades, então pode ser que ela saia desse estágio com alguma ajuda, mas se ela perceber que aquilo está se prolongando por um período maior, talvez ela precisa buscar apoio, né? Apoio profissional, mas geralmente durante o luto e uma perda é normal. Normal, né? E a gente precisa sentir, né? É como a gente estava falando no início, eu preciso validar as minhas emoções. Se a ansiedade vem, eu preciso validar e controlar. Se a tristeza vem, eu preciso senti-la. Eu preciso que ela tenha espaço na minha vida. Eu só não posso deixar que ela tome conta de tudo. Sim. É porque vai ter dias que nós vamos estar alegres, né, de estar, e Vai ter dia dias que bom, nós vai vamos ter dia estar ruim. deprimidos, né? Vai estar. Exatamente. Hoje eu costumo dizer, hoje eu não tô legal. Hoje eu tô para baixo. Mas vai passar. Mas vai passar. É um dia acontece, né? Sim. A palavra fala, né? Tem dias bons e dias É a ruins, tal da né? resiliência, Isso. né? A gente vai... Ô, Tati, queria agradecer muito você, muito mesmo. Agradeço. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Enriqueceu muito a nossa live, né? Você, assim como eu disse no início, prontamente nos atendeu. Agradeço muito de coração. Peço que Deus continue te abençoando, continue te usando para falar desse assunto, para cuidar de pessoas, né, que chegam até você, que você possa ser uma pessoa cada vez mais abençoada por Deus e usada por Deus, e que todos os seus sonhos e desejos sejam realizados pelo Senhor. É a única maneira que eu encontro de agradecer você. É a melhor maneira. E orando por você também, né? Eu acho que assim, eu conheci por telefone. Sim. E assim, foi uma pessoa que eu aprendi a amar. Deus já mostrou pra mim, né? A gente tava falando no começo, eu sonhei que você tava aqui, então a gente vê que é de Deus. Então, muito obrigado mesmo, de coração. A gente agradece muito. As portas estão abertas. Obrigada. Vão surgir novos convites com novos temas aí, que a gente tá com uma agenda de temas aí, tá? Obrigado mesmo. Se você quiser deixar aí o seu Instagram para o pessoal entrar lá, pode deixar. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui passando um pouco do conhecimento. Eu vou deixar o Instagram do Espaço, só não vou fazer para passar aqui. Já tá passando lá. Lá tem... Obrigado. Nós somos em 5 psicólogas lá, mas já tem o link do WhatsApp. Se você quiser tirar dúvidas, perguntar, pode mandar mensagem. A gente vai respondendo aos poucos, porque às vezes demora. Então vamos controlar um pouquinho a ansiedade. Mas muito obrigada, gente, viu? Muito obrigada mesmo. Tati. Muito, muito mesmo. Agora, se você que compartilhou aí, ó, vamos para os sorteios. A Bruna já sorteou aí, Bruninha? Nós temos aqui o livro vou deixar por último, vai ser o final. Nós temos aqui mais um batom da Mary Kay, a Cíntia e o Júnior, mais uma vez abençoando a gente. Obrigado, Cíntia, minha cunhada. Obrigado, cunhado. Obrigado. Quem foi? Joana Pinheiro. Joana. Toda live. Joana Pinheiro. Ontem ela falou no culto pra mim, Tati, eu vou ganhar amanhã. Ela falou. Aí, Joana, obrigada. Aí nós temos aqui mais um kit lá da loja Look e Acessórios. Curte a nossa página lá no Facebook, Instagram. Não sei quem é o dono da loja, não sei quem é. Quem? Gislaine Fernandes. Ô, Gi, obrigado por você estar aí conosco. A Gi tá aqui, ela vai levar para você. Mais um aí um kit. Quem? Rafaela Gaioto. Rafa Gaioto, muito obrigada pela sua presença. Eu entro em contato com você para eu estar entregando para você, tá bom? Tem mais um, né? Desse? Mais um aqui. Depois a gente tem uma coisa bem gostosa também para sortear, tá? Quem? Beth Citelli. Ô, Beth, de novo, Beth. Parabéns, Beth. Obrigado pela sua presença conosco. Agora a gente tem um bolo vulcão muito gostoso, muito saboroso, da Bia Silva Confeitaria, tá? Você que ganhar, eu vou entrar em contato com você, vou passar o contato dela. Bia, muito obrigado por ter doado esse bolo pra gente. A Bia também é muito parceira, viu, tá? Toda vez que tem alguma coisa, ela doa um bolo aí. Quem ganhou, recomendamos. Olha, eu comi um ovo de Páscoa dela nessa Páscoa, muito bom. Quem? Luiz Medeiros. Ô, pastor Luiz! Amanhã eu vou na sua casa tomar café, viu? Amanhã eu tô lá, guarda esse bolo aí, pastor. Muito obrigado pela sua presença conosco, viu? Muito obrigado mesmo, é um prazer ter você aqui. E agora nós vamos nesse livro aqui, ó.
Faltou um? Ah, o da Giovana! Da Giovana, que é uma guloseima, Gi? Uma barra recheada. É uma delícia também. Eu ganhei da Bruna ano passado, Dia das Mães, uma barra. Eu como tudo que é esportivo, né? Bem Fitness. fitness. Mas a gente tá na caminhada, viu? Tá bom, da alegria isso. E a caminhada realmente faz bem. A gente tá Isso. 3 A meses gente aí, ó. equilibra. Nossa, muito bom, muito top. Então, quem foi que ganhou a barra da Gi? Carlinhos Silva. Ô, Carlinhos, obrigado aí pela sua presença, viu? Um beijo pra você, pra Márcia, pra sua filha. Deus abençoe você. E agora o ganhador do livro. Edson Pereira Sevilla. Ô, pastor Edson, o livro, adora, nossa, o pastor adora a leitura, mais um livro para sua coleção, tá? Eu acho que aqui vai ter uns assuntos que o senhor vai adorar e vai amar. Obrigado pela presença de vocês. O Danilo tá... Pastor, ó, o Danilo tá falando, se o senhor quiser dar de presente para ele aceita, Nós tá? fomos comprar e não tinha. Nós fomos comprar, não tinha mais, esse era o último, e a gente rodou tudo hoje, não achou, viu, pastor? O senhor é sortudo, leva o senhor no culto domingo de manhã, ok? Ô Tati, eu gostaria que você só desse uma consideração final, que deixasse uma mensagem de incentivo para as pessoas que estão vivendo esses dois transtornos e nesse meio de pandemia que nós estamos aí, passando aí. Bom, gente, eu acho que a gente tem que ter muita compaixão pelo outro e por si mesmo, autocompaixão também. Vamos manter um olhar sensível sobre si, sobre o outro. Tá muito difícil passar por tudo isso com saúde mental, né? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar em si, né? Vamos nos cuidar e vamos cuidar do outro também. Vamos ter um olhar sensível para aquele, tá tudo bem mesmo, tá tudo bem com você. Olhe para isso, aprenda a se reconhecer e a reconhecer o outro. É isso. É isso aí, galera. Eu vou deixar um versículo para meditação nossa. Salmo 35. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se conecte com Deus. Se busque esse acolhimento com Deus, que eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história, que Ele vai restaurar a sua vida e que Ele vai te ajudar a sair dessa depressão, dessa ansiedade. É isso aí, galera. Muito obrigada pela presença de todos. Tem aí os compartilhamentos. Mais Hoje, 251. 251, muito obrigado. Eu não tô esperando um beijo. Manu, um beijo da vovó Dinda, querida, viu? Te amo, meu amor. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá, mas você vai ver. Isso, olha só, dando Um um beijo, beijo Gi, um beijo, Lê. Mamãe ama vocês, já tá chegando. A menina tá chegando, já vou liberar a mamãe aqui, tá? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês em mais uma Quinta Entre Amigas. Esperamos vocês dia 3/6 com um tema super bacana, um tema que vai mexer com todas nós. É surpresa. Obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.